A escatologia apostólica é uma libertação para a igreja. Depois que você compreende essa escatologia, você diz, meu Deus, quanto peso eu levei, quanto peso eu levei. A escatologia é algo assim, muito mais simples do que todos esses medos que a gente tem, etc. Não é para isso. A escatologia apostólica, ela traz uma liberdade para a igreja, porque ela se posiciona e ela descobre o seu verdadeiro lugar na questão da sua posição, né, como igreja no mundo atual, e não só no mundo atual, mas no momento profético que o mundo passa. Então nós temos uma ação muito grande de profetas do caos, o tempo todo dizendo que vai tudo acabar, que isso, que aquilo. Gente, Jesus não morreu na cruz para tudo acabar. Jesus morreu na cruz para nos salvar e para restabelecer o reino de Deus na terra. Então, aconteceu um terremoto, pronto, vai acabar. Ué, terremoto, desde que terra é terra, tem terremoto. E é isso que nós temos que compreender. Nós temos que ter uma palavra de vitória. Não é uma palavra de confusão, uma palavra de destruição. Muito pelo contrário. Todo o poder está na mão de Deus. As pessoas agem como se Deus fosse o intruso da história. Tem gente que põe o diabo como se fosse uma força extraordinária. E a escatologia apostólica, eu, por exemplo, já estou ministrando, já estou falando, já tenho feito várias intervenções em vários lugares. E toda vez é uma luta. Eu vou contar para vocês um fato que é incrível. Eu estava em Sobradinho, em Brasília, e preguei a manhã inteira sobre transformação de cidades. A igreja lotada, cheia de pastores, e dali a pouco fomos para o almoço, todo mundo naquela unção, na bênção, transformação, vamos transformar a cidade. E voltamos do almoço. E eu perguntei, para que vocês querem transformar Sobradinho? Daí fica aquele questionamento. Para quê? Para entregar para o diabo? Não, então não faz nada. Se é para entregar para ele, para que fazer alguma coisa? Então quer dizer, eu estou cansado de ouvir uma pregação de derrota, que o diabo vai ganhar, que o pecado é superior, mesmo a palavra dizendo que não existe tentação que não pode ser resistida. Querem saber o que eu mais estou arrepiado de ouvir? É dizerem que a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai embora e o Espírito Santo junto com ela, e as pessoas vão aceitar Jesus. Depois que acontecer isso, quer dizer, não tem amparo bíblico nenhum. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo vai embora junto com a igreja, quem convence o homem da salvação, quem convence o homem que precisa de Jesus? Então, quer dizer, não tem nexo. Essa doutrina que se infiltrou dentro da igreja é uma doutrina de derrota. E você vai ficar abismado quando nós conseguirmos aqui falar com o Henrique, ele vai te contar toda a parte histórica, como que essa doutrina entrou dentro da igreja. Lutero nunca falou sobre isso, a igreja primitiva também nunca falou, e hoje 95% da igreja acredita em uma mentira. Veja só onde nós chegamos. Eu dou graças a Deus que há 9 anos atrás, quando eu estava no ano sabático em Israel, chegou para mim o primeiro contato que eu tive, que foi através de uma apostila mínima, desse tamanho, algumas folhas,
que dizia assim, escatologia triunfante. Algumas palavras do Hector Torres. Depois eu tive acesso à escatologia vitoriosa. E agora, no Brasil, nós temos a escatologia apostólica, que é a mesma coisa, só com nome separado, diferente. E esta escatologia apostólica, esse livro foi escrito pelo Henrique Schmidt, que eu estou aqui tentando falar com ele, e a luta é tão grande que é difícil ele entrar, mas eu estou te falando uma coisa, gente, a igreja nasceu para vencer, a igreja nasceu para conquistar, a igreja nasceu para quê? Para ter o seu governo na terra, estabelecer o reino de Deus. Então, quer dizer, é um absurdo a gente crer que a igreja tem que ir embora porque o diabo é que vai dominar o mundo. E esses dias, gente, eu meditando em cima disso, eu fiquei, assim, algo que Deus me falou. Ele disse, só tem uma maneira do diabo dominar o mundo, se o último Adão pecar. E agora? Só se Jesus pecar, o diabo pode dominar o mundo. E eu te pergunto, Jesus vai pecar? E você viu que coisa séria que eu acabei de falar, né? O que Deus me falou? Só tem uma maneira do diabo dominar a terra outra vez. Como? Só se o último Adão pecar. Eu te pergunto, Jesus, será que ele vai pecar? Você já tem a mesma resposta que eu tenho, né? Impossível. Impossível. Pois é, Henrique, essa nossa luta... Essa nossa luta, ela não é à toa. Toda vez... Não é contra a carne, não. Eu quero te falar uma coisa. Nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook também na página. Já temos 51 pessoas no Face, 39 aqui. Eu estava comentando com eles que eu ouvi esses dias algo de Deus muito forte. Sim. Porque... os pregadores do caos estão falando uma só coisa. Vai acabar tudo, a igreja vai embora, o Espírito Santo vai embora, e as pessoas que ficarem vão se converter, vão aceitar Jesus pela dor, pela morte, etc. E daí o Senhor me falou uma coisa. Só tem uma maneira do diabo retomar o mundo. Se o último Adão pecar. Quer dizer, é impossível Jesus pecar, né? Impossível. Mas, Henrique, eu queria te fazer uma pergunta. Da onde veio essa tua coragem de mexer com um monstro sagrado da igreja, que é a escatologia? Porque hoje, 95% da igreja ou é pré-milenista ou pós-milenista. Se for pós-milenista não é problema. O problema é o dispensacionalismo mesmo. É o exatamente. Não histórico, né? Coragem, eu não sei, eu nunca pensei, Coraiola, em mexer com escatologia. Mas o que acontece, né? Veja só que coisa interessante. Nós nos convertemos, toda a minha família, fora dos muros da igreja. Foi na Adonep. Tu deve conhecer. Sim. Né? A Adonep é uma entidade para-eclesiástica. E ali tinha gente de tudo que é Matias, pentecostal, não pentecostal, e por aí vai. E nesse meio eu já, né? A gente sempre foi muito aberto, eu aprendi a não olhar muito para as placas, mas de qualquer forma o nosso discipulado inicial, né, e eu dou graças a Deus por isso, foi com o pessoal da Assembleia de Deus. Certo. Então eu absorvi, né,
eu absorvi lá no início da minha conversão todos os conceitos da escatologia pentecostal, que é dispensacionalista, né? Então eu absorvi tudo isso, né? Bem no início. E o que aconteceu depois? Né? Eu acabei parando dentro do movimento de restauração apostólica, como tu bem sabe, começou ali por 96, 98, né? Isso. E aí a gente começou a ouvir outras coisas. Só para esclarecer para aqueles que estão nos assistindo, esclarecer que essa restauração apostólica é algo que o Peter Wagner começou com muita força nos Estados Unidos e foi aonde foi restaurado o ministério profético, o ministério apostólico, e isto veio para o Brasil de uma maneira muito forte através do Rony Chaves, que inclusive consagrou alguns apóstolos, e logo em seguida foi criado o Conselho Apostólico do Brasil, que inclusive eu sou fruto, a minha consagração a apóstolo, ou chame como quiser, foi através do Conselho Apostólico, né? A apóstola Neuza Itioc, que é a minha cobertura. Então, só para te posicionar, você que está nos assistindo, tanto pelo Instagram como pelo Face ou pelo YouTube, o que o Henrique está falando é exatamente o que nós vivemos nesses últimos 15 a 20 anos. Uma restauração dos 5 ministérios. Estamos no processo, ainda com dificuldade, porque muitos ainda estão discutindo se existe ou não existe apóstolo nesse tempo, né? E afinal, você era um dispensacionalista na Assembleia de Deus. O que fez você mudar a tua visão escatológica? Na verdade, foi eu acredito que foi pela própria natureza, né? Eu estudei engenharia e trabalhei em manutenção, depois a área de projetos, de consultoria. Sempre tive uma coisa muito investigativa e já era um pesquisador das coisas técnicas, digamos assim, para vocês entenderem, né? Então, acho que Deus, na verdade, usa os nossos dons, né, que Ele dá pelo Espírito Santo, mas também usa talentos. Talentos são coisas inerentes e nessa questão, eu sempre fui um pesquisador, por aí, ó. E aí, eu saía dos cultos, quando se falava na volta de Jesus, numa grande tribulação, no anticristo, aquilo me deixava muito perturbado, aquilo me deixava indignado até certo ponto, porque por pouco que eu sabia na época das Escrituras, e eu já estava estudando, parece que não fechava, não harmonizava com alguns textos chaves que tinham feito parte da minha conversão. E aí eu quero citar 2 textos, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Isso foi um texto-chave na minha conversão. E o segundo texto-chave foi aquele texto que, quando Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe, ele tipo assim, vai tirar uma folga com os discípulos. Venha um carro, vamos fazer um passeio. Ele leva os discípulos, por aí, tu te lembra desse texto, né? Você já teve esse lugar lá em Israel. As pessoas são muito religiosas. Elas acham que Jesus era 24 horas só praticando assim atos religiosos. E não tem nem a ideia que Jesus vai para Cesareia de Filipe para relaxar, um local de piscina, um local de comunhão com os discípulos, né? Só que ele aproveita esse ensejo e vai para aquele lugar onde tem a caverna do diabo, do Hades. É o templo de Pan. Exatamente, o Deus das florestas. Ali
né? Por que Cesareia de Filipe? Porque Filipe tinha mandado fazer lá estátua para ele, idolatria para ele, e aquele lugar era o lugar mais endemoniado que podia existir, porque se faziam até sacrifícios de animais e de crianças ou coisa assim, na caverna do diabo, no templo de Pan. E o que acontece? Jesus leva os discípulos para ali, e é o primeiro momento que ele fala em igreja, em eclésia, na Bíblia. Ele diz assim, né? Um texto que todo mundo sabe, mas nós precisamos entender o contexto. As portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. Então esse texto fez parte também da minha conversão, e aí eu vou responder de fato a pergunta. E esse texto, eu não me conformava com isso. Quando eu vi as pregações, algumas pregações, e o próprio ensino, a gente recebeu um ensino dos meus queridos amigos da Assembleia de Deus, que eu honro tanto, tem portas abertas lá. Eles nos ensinaram, eu me lembro, teve 2 noites que eles nos ensinaram tanto isso. Nós estávamos em uma sala de 30 pessoas, e com um mapa enorme, com gráfico das dispensações. E, bom, resumindo a história, eu tive contato, então, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás desse assunto. E em 2005, com o apóstolo Ricardo Wagner, né, nós tivemos contato, o primeiro contato mais forte com esse pensamento. Por sinal, eu quero falar para aqueles que nos assistem, o apóstolo Ricardo Wagner, ele é um apóstolo de uma rede apostólica no sul, de vários lugares, muito grande, né? Muito grande, muito bem posicionada. Ele é o primeiro vice-presidente da Coalizão dos Ministérios do Brasil, que nós fazemos parte, e também ele agora integra a Escola do Sobrenatural, porque ele traz o ensino da restauração dos 5 ministérios muito forte, com muita base, entendeu? Eu pretendo fazer 1, 2, quantas lives precisar com o Ricardo Wagner futuramente, porque eu tenho o Ricardo como um homem extremamente preparado. Você sabe, Henrique, que eu me assustei quando eu entrei na casa dele. A biblioteca dele já tomou a sala, já tomou a própria biblioteca, tomou a casa inteira. Ele me falou, na última vez que ele esteve na Escola do Sobrenatural, que quando se falou de restauração apostólica no Brasil, ele já tinha lido 50 livros. Exatamente. Não, eu quase desisti, viu, Henrique? Eu quase desisti de ser apóstolo. Porque se eu li 3 ou 4 livros de apostólico, é muito. O cara, antes de começar, já tinha lido 50. Imagina agora, então, né? Então eu já quero anunciar para aqueles que estão nos assistindo que eu vou fazer algumas lives com o Ricardo, porque ele tem um conhecimento da restauração dos ministérios tremendo. Então, aí começou na tua mente a mudança escatológica. Sim, já nos anos 2000, já. Em 2005, eu andava juntinho com o Ricardo, e o que acontece? Nós começamos a ter contato com isso mais forte, né? E praticamente sobrou para mim e para o Vanderlei, um outro profeta da rede apostólica, a estudar um pouco sobre isso, né? Eu fui fundo, e eu devo ao apóstolo Ricardo um incentivo. Ele acabou me incentivando. Na época eu estava fazendo, eu já tinha feito diversos cursos de teologia e coisa e tal, e ele me incentivou muito. Não, e eu expliquei para ele: olha, Ricardo, eu vou fazer minha tese sobre esse assunto, escatologia apostólica. Eu vou tratar de preterismo, pós-milenismo, vou tratar enfim, uma escatologia otimista, né? Quer seja um pré-milenismo apostólico também. E aí ele me incentivou demais, né? E por fim, isso aí acabou virando o meu livro o livro Escatologia Apostólica, né? Você tem um exemplar aí para nos mostrar? Tem por aqui, espera um pouquinho.
Olha aí, Vai gente. aparecer virado, né? Não tem problema. Escatologia apostólica. Se você não leu esse livro ainda, você tem que ler, gente. É coisa tremenda. Eu quero aproveitar e quero te falar, se você quiser esse livro, nós já estamos enviando pelo correio esse livro. Então anota aí o WhatsApp que nós te mandamos o código para você comprar esse livro e receber pelo correio. É 63 o código, daí do WhatsApp, né? 981 11 8945. Eu vou repetir. 63 981 11 8945. E daí a tua tese virou livro. Virou livro. Graças à Academia Apostólica, né? A Academia Apostólica, então, nós começamos na Academia Apostólica uma editora, onde eu sou um dos editores. Então a coisa foi acontecendo comigo, meio aos trancos e barrancos, como tem que ser, Deus empurrando. Mas aí nós conhecemos o Hector Torres, o doutor Hector Torres, lembra dele? Sim, foi o primeiro contato que eu tive. Eu estava em Israel nesse ano, em 2011, foi com uma pequena apostila do Hector Torres. Não, ele fez um livro, Escatologia Triunfante. Sim, depois a apostila virou livro. Tá. Ele também fez um treinamento presencial para nós, tá? Aqui em Teutônia. Mais tarde, acho que foi em 2012, aí foi terrível, aí foi tremendo. O Harold Eberly nos ministrou 4 dias aqui sobre escatologia apostólica. Né? Certo. O Harold Eberly é o autor do Escatologia Vitoriosa, certo, junto com o Trench. Tá? Esses são 2 apóstolos dos Estados Unidos, eles fazem parte do Conselho Apostólico lá mundial, né? E nós tivemos esse contato, né? Graças ao Ricardo também, e aí nós fomos fundo. Aí eu fui fundo e comecei a estudar. Então, desde 2005, de fato, eu que vinha do dispensacionalismo, passei a ser um historicista, né? Já nesse período, nesse tempo de pesquisa e dúvida, e em 2005 em diante passei a ser alguém que postulava uma escatologia, que nós cunhamos esse nome de escatologia apostólica, tá? Ok. Esse nome agora, Henrique, a gente meio que cunhou. Henrique, esse tempo que nós estamos vivendo, há uma pergunta que muitos me fazem. Afinal de contas, estamos vivendo os últimos tempos? Essa pergunta, assim, a gente pode falar assim, ó, estamos vivendo nos últimos dias ou nos últimos tempos? A resposta, ela pode ser assim, sim e não. Por quê? Por quê? Deixa eu tentar mostrar isso biblicamente, assim, tá? Porque às vezes o pessoal que está nos assistindo pode achar estranho. Porque, vejam só, quando na Bíblia fala sobre fim dos tempos, fim dos séculos, né? Grande parte das vezes, ela não está se referindo a um tempo específico no fim, né? Por exemplo, que seria a volta de Jesus. Supondo eu que nós pudéssemos adivinhar que Jesus voltasse, né, em 2028, como tem alguns querendo aí no Brasil, que ele volte em 2028, querendo não digo, mas estão dizendo, né? Vamos supor que nós acreditássemos que Jesus voltasse em 2028, nós poderíamos afirmar então assim, se a gente soubesse, se a gente tivesse esse direito de saber, mas o mestre disse que isso não era para nós, né? Tem alguns textos na Bíblia que nos proíbem, inclusive, de querer pensar, adivinhar, profetizar, seja qual for o termo que você possa usar, que esses dias pertencem ao Pai. Nem Jesus sabe. Mas vamos supor que você soubesse, que eu soubesse, Coronel. 2018, 14 de março, vem Jesus. Então nós poderíamos afirmar, o fim dos tempos é 14 de março de 2018.
é errado. Por que é errado? Porque o fim dos tempos, eles se iniciaram no momento que Jesus se encarnou e iniciou-se um novo período, essa última dispensação, digamos assim. Então, observa, vou falar, tem vários textos que eu podia citar sobre isso, mas nós temos um tempo muito limitado aqui no Instagram. Então eu vou falar... Agora não esqueça, Henrique, que nós temos tempo limitado, mas podemos fazer várias lives. Eu, por exemplo, estou livre. Quando eu começo a tratar desse assunto, eu estou livre para amanhã fazer outra. Sem problema nenhum. Tá bem. Não vamos correr. Tá. Então, o que eu estou dizendo? A Bíblia, de uma forma geral, quando você lê fim dos tempos, fim das coisas, fim do século, né, o fim, né, não está se referindo necessariamente à volta de Jesus. Porque todo o período, desde que Jesus encarnou-se até a sua segunda vinda, que a gente absolutamente não sabe quando será, sabe que será, de fato, essa é a nossa bendita esperança, ele virá sim, só que nós não sabemos quando. Então, esse período, esse tempo, né, que costumam linkar isso ao reino de Deus, esse tempo é o fim dos tempos. Eu vou citar, por exemplo, Atos capítulo 2, quando vem ali o Espírito Santo sobre o povo, eles falam línguas e acontece todo um mover tremendo. Pedro se levanta, o povo já está caindo no Espírito, e o que ele diz? Rapaz, isso aí não é, os caras nós não estamos aqui embriagados às 9 da manhã. Sabe o que é isso? Aí ele começa a citar a profecia de Joel. O que é a profecia de Joel? Ele cita ela que nos últimos dias, né, isso iria acontecer. Então, vamos entender. Então, aqueles já eram os últimos dias. Certo. Okay? Só que são últimos dias que já fazem 2000 e poucos anos. Exatamente. Eu preciso que o pessoal que está nos assistindo entenda esse contexto, né? Então, porque é fácil eu colocar os olhos num texto, num versículo da Bíblia, tirar fora do contexto, olha, isso aqui está acontecendo por causa dos últimos dias. Né? E, na verdade, não é. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios 10, 11, Paulo disse que os fins dos séculos são chegados entre nós. Ele estava explicando aos coríntios, ele estava dando uma explicação, ele disse, olha, os fins dos séculos são chegados entre nós. E se eu leio apressadamente isso, eu tento, é uma tentação que eu tenho, né, sem fazer uma interpretação correta, uma hermenêutica correta, eu tenho uma tentação muito forte de pegar esses textos e jogar para algo imediatamente num futuro distante. Né? Num futuro distante. Né? Então, Hebreus 9:26 diz que foi no fim dos tempos que Jesus veio para aniquilar o pecado e o sacrifício de si mesmo. Quer dizer, no fim dos tempos, Jesus veio para aniquilar o pecado. Quer dizer, ele inaugurou o fim dos tempos. Então, nós estamos vivendo os fins dos tempos. Esse é um texto, eu acho que põe uma pá de cal em muitas dúvidas, né? Claro, exatamente. Porque, na verdade, não adianta você dizer que um terremoto aqui, que uma peça de Covid-19 ali, que um furacão Katrina, que foi no passado recente ali, nos Estados Unidos, não adianta você querer associar essas coisas a um fim dos tempos eminente, porque os fins dos tempos estão em curso. Eles já estão em curso, mas nós não sabemos quando Jesus virá. Não há sinais, paz, meus queridos que estão aí, e nós vamos tratar disso provavelmente nessa live ou noutra live, não há sinais que nos indiquem a volta de Jesus. Né? Não há sinais. Isto é importante. Henrique, eu acho esse o cerne de toda essa live. Sabe por quê? Eu estou cansado do povo querer tirar férias. Jesus volta e a igreja não cumpre o seu papel e não cumpre para aquilo que ela foi criada pelo Senhor, entendeu? Mas seria interessante, talvez, o pessoal compreender
talvez eles possam estar achando que nós estamos falando uma coisa nova aqui, que escatologia apostólica, isso aí é uma nova doutrina. Será que isso aí é bíblico? Será que isso aí tem fundamento? Como é que é isso, né? Então Você poderia então trazer para nós esse aspecto histórico? Porque hoje estamos falando de escatologia apostólica, da onde vem, qual a origem? Porque eu gostaria que aqueles que estão nos assistindo, Henrique, eles tivessem um posicionamento correto dessa escatologia apostólica, porque eu, ao conhecer a escatologia apostólica, eu fui liberto, eu me senti livre, porque você é doutrinado. Na verdade, eu falo que não é nem doutrinado, é amestrado através do medo. E o Senhor não veio para trazer medo, ele veio para trazer liberdade, vida em abundância. Então, por favor, traga essa parte histórica para as pessoas compreender a escatologia apostólica. Tá. Bem, o que acontece? O pensamento, a base do pensamento da igreja primitiva e dos pais apostólicos, né, se a gente for pesquisar isso, né, eles pensavam uma escatologia bem diferente do que a grande maioria pensa hoje. Por que eu digo a grande maioria? Porque já está havendo uma restauração, então muitos cristãos, tanto pentecostais, neopentecostais, até tradicionais, já estão trazendo uma restauração. Por que é uma restauração? Porque esse pensamento, ele foi digamos assim, ele foi o principal pensamento até o século XIX. Então, Coraiola, todos que estão aqui nos assistindo, todos, que no Face, seja onde for, todos certamente têm menos de 100 anos de idade. Ok? Eu acredito que sim. Sim. Então, todos nós, de alguma forma, fomos influenciados, ou mais ou menos, de uma escatologia pessimista. Concorda? Todos nós aqui. Todos nós, de uma forma em geral. Né? A não ser aqueles que talvez estão nascendo agora para o reino, já dentro de uma visão restaurada. Mas a grande massa foi doutrinada pelos deixados para trás, né? pelos livros sobre o anticristo, sobre o governo mundial do anticristo, sobre a besta, sobre a grande tribulação que assolará a humanidade por 7 anos, né, sobre as 2 vindas de Jesus, sobre 2 ou 3 até, tem posições muito estranhas aí no dispensacionalismo. Bom, mas essa versão da escatologia, ela só começou a ser desenhada de fato para a igreja a partir de 1830. Né? Como é que era antes? Antes eram pensamentos que às vezes eram amilenistas, tinham o milênio como algo espiritual, mas tinham uma perspectiva futura de avanço. Né? Por que nós chamamos de escatologia apostólica? Porque, em primeiro lugar, é a escatologia que Jesus ensinou para os seus apóstolos, por isso apostólica. Em segundo lugar, porque ela faz parte da restauração apostólica, né, da igreja, do reino de Deus, isso que nós estamos falando, tu estavas falando no início. Então, por isso escatologia apostólica. Mas ela usa ferramentas de interpretação, e que é o preterismo parcial, né, que é a ferramenta hermenêutica de interpretação. Existem, basicamente, 3 escolas de interpretação das escrituras, 3 escolas, o pessoal precisa compreender isso. Então, nós não estamos tratando aqui de uma novidade, de uma heresia, nós estamos tratando algo que é aceito nas academias, que é aceito no meio acadêmico, só que nós estamos desenvolvendo isso com uma visão apostólica. Porque se tu for pegar os presbiterianos lá atrás, né, e até
até algum ramo batista, que provavelmente não foi o seu, né, Coraiola, eles postulam uma escatologia otimista. Porém, eles deixaram isso preso nos seus castelos, dos seus cursos de teologia, e o povo não recebeu isso. Por quê? Porque, evidentemente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, qual foi a parte da igreja que cresceu mais? O pentecostalismo, pelo avanço, pelos dons, pelos milagres e tudo mais isso. Só que o pentecostalismo carregou junto a visão que nasceu lá em 1830. Mas por que eu digo 1830? Nós precisamos ir um pouco atrás para entender historicamente. Se até a reforma protestante se pensava de um jeito, o que aconteceu, né, para se pensar diferente? Pois bem, entender. Quando Martinho Lutero liderou a reforma, em 1517, havia um pensamento comum, não só Martinho Lutero, todos os reformadores que vieram logo em seguida dele, havia um pensamento muito forte contra a Igreja Católica, e eles começaram a dizer que a Igreja da Babilônia, que o católica, né, e que o Papa era um anticristo, o Papa da época, né, era um anticristo. E aí o que acontece? E aí vem a reforma, e começaram a falar isso. E o que a Igreja Católica fez? Né? Ela faz uma contra-reforma. Né? Ela estabelece o Concílio de Nicéia, ela estabelece um regramento e estabelece os jesuítas. Né? Ela estabelece a ordem jesuítica. Quem são esses caras? Esses caras são os crânios, são os teólogos do catolicismo. Para quê? Eles precisavam interpor isso e criar uma escatologia que fosse favorável. E aí o que acontece? Aí tem um jesuíta, um teólogo católico, Ribeira, que nós estamos falando da Reforma, 1517, nós estamos falando em Ribeira, 1585, por ali. Ele escreve, provavelmente o primeiro grande escrito sobre um pensamento escatológico, digamos assim, de pessimismo. Né? Ele escreve seu escrito, é um escrito bem razoável, 500 páginas. Então ele joga os acontecimentos de Mateus 24, né? Ele joga os capítulos de 4 a 19 de Apocalipse para o futuro. Né? Só que esses escritos se perdem. Eles se perdem, não tem muito efeito, a reforma continua. Né? Eu sempre brinco, né, que os reformadores eles fizeram algo de fundamental importância para nós. Graças a Deus por isso. Eles restauraram a graça. Certo? Certo. Agora, eu quero salientar, Henrique, exatamente isso, gente. As ferramentas que foram usadas contra Lutero na reforma é o que a igreja, 95% da igreja crê hoje escatologicamente. Exatamente. Isso é um absurdo. Se Lutero voltasse, ele ia ter que fazer uma nova reforma, porque hoje 95% da igreja acredita naquilo que Lutero lutou contra. É forte isso, né? É forte isso. A gente tem que estudar um pouquinho da história da igreja. Então quer dizer que o dispensacionalismo, toda a raiz dele nasceu dentro dos jesuítas. Exatamente. Isso historicamente o que se tem de fato documentado. Da onde começou a nascer esse pensamento. Né? Eu sempre brinco, Lutero e Calvino fizeram coisas fantásticas, só que eles estavam dando banho do nenê, que era a igreja, né? E quando a água estava toda suja, mas daqui a pouco eles jogaram a água fora junto com o nenê, né? Porque eles estragaram, digamos assim, né? O conceito que os pais apostólicos haviam dado, né? De certa forma, entendeu? Porque o catolicismo entrou com força com isso aí, e não prosperou, e a igreja começou entre a reforma e o século XVII,
ainda não se falava em dispensacionalismo, não era a visão. Mas o que acontece? Esses escritos do Ribeira se perderam, né? Aí tem duas linhas históricas, eu vou aqui me ater a uma, tá? Tem duas linhas históricas, assim, de documentação que a gente consegue resgatar e estudar. Uma é essa, né? Do Ribeira, né? E tem uma outra que foi do Manuel Lacunza, também é um jesuíta, quer dizer, a fonte sempre é a mesma. A fonte é Ribeira fez os tratados, o Lacunza também escreveu, só que escreveu por volta de 1780, por aí. Quer dizer, a dúvida não está de onde veio, a dúvida está de que maneira foram parar esses escritos na mão do Irving. Aí é que está, lá na Inglaterra, né? O Edward Irving, se o pessoal pesquisar... Que na verdade é quando essa doutrina entra no meio evangélico. Aí que ela vai começar a entrar. Então, nós não sabemos direito se foi pelo escrito do Manuel Lacunza, uns dizem que foi, outros dizem que foi pelo escrito de Ribeira, que ficou perdido, e depois um bibliotecário de Maitland achou aquilo e resolveu publicar. E aí tem essa bifurcação, mas isso não importa que chegou alguma coisa para o Irving e ele traduziu para o inglês, estava em latim, e ele traduziu isso para o inglês, colega, e começou a se aprofundar nisso, nessa doutrina. Sim, e historicamente se conta que ele, na verdade, se enganou pensando que era uma revelação de um rabino judeu. Isso. Exatamente, tem esse outro viés. Então ele vai, o Edward Irving, ele cara, esse cara ele era um cara bem, até controverso, ele foi praticamente expulso dos presbiterianos, que eram muito rígidos na época, né? Os caras eram muito fechados, enfim, e ele criou a Igreja Católica Apostólica. Isso aí é histórico, isso aí foi muito grande esse movimento dele, né? Isso nos idos de 1826, né? Então esse Edward Irving, ele traduz esses escritos. Isso vai acabar parando na mão de um grande amigo dele, Nelson Darby, que estava liderando um avivamento em Plymouth, na Escócia, né? E aí, esses caras pegam esse negócio, essa coisa nova, e começam a entrar de fundo nisso, E esse Darby, o Nelson Darby, ele gasta a vida inteira nele divulgando essa escatologia, essa forma de pensar, com duas vindas de Jesus, uma grande tribulação, um governo mundial de um anticristo. Esses conceitos não existiam antes da Reforma Protestante, e até 1830 também não existiam. Então, isso é um ponto que é muito importante ser frisado. Até 1834, por aí, tudo isso que você ouve hoje não existia. Não existia. Então, John Nelson Darby, pessoal, pode pesquisar se quiser. Né? Se podia repetir o nome, porque aqui no Face alguns estão perguntando o nome. É? Tá. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno. É o John Nelson Darby, Darby com Y no final. Certo. Esse cara era um anglicano, tá? E ele acabou indo parar nos Estados Unidos. Tem uma história com o Darby que eu acho que vale a pena contar, Apóstolo Coraiola, que é citada num livro do Brian Shortley, que era vamos supor assim, um repórter, e ele era membro dessa irmandade, desse movimento dos irmãos de Plymouth. Esse cara, ele escreveu,
escrito, ele registrou que esse ensino, ele escreve exatamente assim, ó, o ensino de um arrebatamento, esse Brian, né, ele escreve isso, ó, o ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. O arrebatamento pré-tribulacional veio à existência mediante uma exegese cuidadosa da Escritura? Não, ele diz. A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Ela não era teóloga, nem expositora bíblica, mas era uma profetisa da seita do Edward Irving. Isso ele conta nos escritos deles, nos diários deles, ele deixou isso registrado na história. Ele fazia parte daquele... Henrique, então agora você me traz algo novo. O arrebatamento, a história do arrebatamento entra aí na história. Entra na história, porque essa jovem, ela teve visões e compartilhando com os irmãos, o seu líder disse amém, é isso. E aí começaram uma doutrina baseada numa correta exegese bíblica? Não, uma doutrina baseada em sonhos e visões. Nós eu e você, acreditamos em sonhos e visões. Não tem problema com isso. Mas nós temos que ver se isso está em acordo, se isso é bíblico, se isso tem base bíblica. Né? Então, mas isso, eu estou te contando um pouco de história para a gente entender esse movimento. Né? Mas, então, Henrique, agora você mexe em um monstro sagrado de dentro da igreja. Por quê? O arrebatamento é algo que todo mundo está esperando. Né? Eu sei. É o famoso escape, né? O famoso escape. Nós vamos falar mais detalhadamente dele, eu acho que mais adiante, tá? Certo. Deixa eu ler esse texto aqui, eu estou lendo de um escrito aqui, ó. Temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, na Escócia, no começo de 1830, de um grupo seleto de irmãos, que um grupo seleto de irmãos seria capturado para se encontrar com Cristo nos ares, antes dos dias do Anticristo. Uma testemunha ocular, Robert Norton, preservou o relato escrito à mão por ela da sua revelação de um arrebatamento pré-tribulacional em 2 de seus livros, e disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em 2 partes ou estágios distintos. As visões e manifestações dessa jovem eram bem conhecidas entre os irmãos de Plymouth. Inclusive, sua concepção profética foi matéria na edição de setembro de 1830 de um jornal trimestral, The Morning Watch, que foi publicado pelos Irvingitas entre 1829 e 1832, esse jornal, né? Os primeiros discípulos dessa interpretação chamavam de uma nova doutrina. Né? Então, o que hoje o pessoal está chamando de escatologia apostólica de uma nova doutrina, nada feito. Essa é a restauração de uma doutrina histórica dos apóstolos que se perdeu na reforma e pós-reforma. Na verdade, a nova doutrina é essa doutrina dos Irvingitas. Né? O que, na verdade, nós estamos fazendo apostolicamente é restaurando a origem, voltando à origem. Exatamente. Todo movimento apostólico, tu bem sabes disso, é um movimento de restauração. Tá? Então é isso. Então o John Nelson Darby tomou esse ensino de Margaret MacDonald e mais os escritos que ele recebeu do Irving, fez algumas mudanças, porque olha aqui, essa menina, essa profetisa, digamos assim, ela selecionava o arrebatamento de alguns crentes só, né? Então tinha umas diferenças. O que o Nelson Darby fez? Não, arrebata-se todos os crentes. Ele mudou um pouquinho aquele conceito dela, incorporou esse entendimento dispensacionalista
né, daquela profetisa e nos escritos que ele recebeu lá, aqueles escritos que foram reescritos, na verdade, né, lá no tempo dos católicos. Henrique, dá uma olhada aí quantos minutos nós estamos na live, porque se passa a gente perde e você não consegue gravar o vídeo. Pois é. Eu acho que nós estamos chegando perto de 1 hora aí. Onde é que eu vejo isso, meu Deus? Em cima aí. A minha não está mostrando nada. Daqui a pouco vai aparecer um aviso da live, faltando 2 minutos para encerrar. E daí, quando aparecer o aviso... Eu tenho feito lives no Facebook com um aplicativo lá. Né? As poucas lives que eu fiz no Instagram, eu fui convidado. Eu não sei porque essa nossa não funcionou. Mas, enfim, eu não estou vendo nenhum tempo aqui. Tá? Então, você resume agora o final dessa parte histórica, porque daí a gente encerra a live nessa parte histórica e amanhã eu quero que você retome esse assunto, amanhã às 10 da manhã, a gente retoma falando das diversas escolas escatológicas posicionando cada doutrina, mas principalmente mostrando, né, o quanto nós fomos enganados por tanto tempo, né, nesse dispensacionalismo aí, porque eu já creio em tudo isso daí. E hoje eu não creio mais porque eu estava crendo... Coronel, nós podemos fazer isso sábado, amanhã eu estou complicado. Não, pode ser sábado, sem problema. Sábado? Sábado às 10, né? Sábado às 10. Então tá, isso. Então, o John Nelson Darby, ele pega toda essa novidade, digamos assim, e começa, ele põe a vida dele nisso. Ele põe a vida dele nisso. Ele vai para os Estados Unidos. Nós estávamos lá na Europa, ele vai para os Estados Unidos, né? Vai para os Estados Unidos e o que ele faz? Então, você chega às raias da loucura, me dizendo que quem crê no arrebatamento é herético. Eu não posso dizer que é herético, porque existe uma doutrina que é ensinada nos seminários e eu não posso dizer que é herético, compreende? Essas 3 escolas eu não posso classificar de heréticas. Não, mas pelo que você está me falando, essa história do arrebatamento veio de uma revelação de uma profeta. Veja bem, por isso que eu disse as 2 coisas. Se eu me pegar só a uma revelação de um sonho profético de uma profetisa, eu fico sem base, né? Eu fico sem base. Mas os mestres dispensacionalistas, e o Darby teve muito sucesso nisso, e levou isso para os Estados Unidos, eles conseguiram criar uma exegese, uma hermenêutica, que é muito complicada, é cheia de travas, para colocar isso tudo dentro de uma interpretação bíblica, que é uma interpretação muito literal. Tem problema você já leu aquele livro, A Ilusão do Pré-Milenismo? Eu acho que já li, acho que eu até devo ter. Esse livro está à disposição na internet para quem quer ler gratuitamente. A Ilusão do Pré-Milenismo. Depois a gente pode deixar umas referências de pesquisa, leitura para o pessoal aí, não tem problema. Se o pessoal quiser me chamar no WhatsApp, eu atendo, respondo no WhatsApp com o maior prazer. Só quero fechar esse entendimento antes que termine aqui a nossa live. O Nelson Darby, então, da Escócia vai para os Estados Unidos? Eu tenho uma pergunta aqui, Henrique. A Mara Arenhart diz assim: o arrebatamento está profetizado na Bíblia. O arrebatamento sim, mas não secreto. Vai ser arrebatamento no dia final. Isso. Nós seremos arrebatados. É isso que nós queremos esclarecer bem. O arrebatamento que nós falamos é no último dia, mas não esse que vai e volta, né? Vai e volta. Não
Não é esse arrebatamento para tirar a igreja de cena, uma igreja perdedora, porque ela não consegue cumprir com a grande comissão, né? Vai entregar para o anticristo. Então significa que as coisas que Jesus pediu, que Jesus profetizou, e de fazer discípulos, né? Comissionamento, discipulando as nações. Então, se a igreja é tirada de cena, ela não cumpre com o propósito. Né? Então, pessoal, é claro que em uma live você não vai tirar todas as dúvidas. Por isso que eu estou recomendando o livro do Henrique Schmidt, que é Escatologia Apostólica. Você pode fazer o pedido através do nosso WhatsApp. Você vai ler, vai ter tudo esclarecido. É um livro tremendo. Então você pode mandar uma mensagem aí para nós, 63, o código, 981 11 8945, e ali está explicadinho, tudinho. Claro que uma live é só um comentário geral e você não vai poder se aprofundar. E junto com este livro ainda nós vamos indicar outros no final das lives que vamos fazer, que você vai ver que nós não estamos falando de nada absurdo, mas é realmente o resgate da verdadeira apostólica escatologia deixada por Jesus. Realmente, tu falaste bem, ponderaste bem, porque aqui, nesse tempo, a gente não tem realmente condição de detalhar tanto assim. Tanto que o nosso seminário introdutório, assim, geral de escatologia na Academia Apostólica, ele é 7h30 de ministração. Segunda, sábado, são 3 turnos intensos de ministração, junto com o livro, né? Então nós ministramos esse seminário e ainda eu entendo sim que é uma base geral. E outra coisa importante que eu combinei com o Henrique é que este ano ele vai estar junto com a gente na Escola do Sobrenatural, falando sobre escatologia apostólica. Então você que vai fazer a escola, está programada a primeira escola agora em julho, e depois em janeiro, você que vai fazer a escola do Sobrenatural, nós vamos ter essa matéria, escatologia apostólica. Agora nós vamos deixar registrado, tanto no canal do Henrique, no Instagram, como também está na nossa página do Facebook, como também eu repasso todas as lives, eu passo para o YouTube, fica lá registrado. Henrique, por enquanto, muito obrigado. Eu sei que esse é um assunto extremamente polêmico, porque para mudar a mente da igreja não é fácil. Não é fácil. E resgatar uma verdade que foi abandonada depois da reforma, é algo assim muito difícil. Mas eu sei que você, toda a equipe apostólica do Ricardo Wagner, são muito sérios naquilo que fazem, são muito consistentes, e nós sabemos que toda a linha do Peter Wagner também seguiu isso, e está seguindo, né? Tanto é que o apostólico dos Estados Unidos mudou muito depois do livro Escatologia Vitoriosa. Então eu fico aqui agradecido por você dado o teu tempo para a gente, e sábado às 10 horas da manhã, nós estamos novamente, aí sim, nós vamos falar das escolas escatológicas e posicionar a escatologia apostólica naquele posicionamento que é realmente a visão que nós temos do que está para acontecer nos últimos tempos. Porque estamos nos últimos tempos, claro que estamos nos últimos tempos. Estamos, com certeza. Mas não da maneira que a maioria pensa, né? Exatamente. Eu quero agradecer a participação de todos os queridos, tá, que estão aqui com a gente, Coraiola, e dizer que da importância desse estudo, desse conhecimento, dessa restauração é tão grande que eu sempre brinco, né? A gente sempre está correndo um pouco atrás dos irmãos dos Estados Unidos. Eu acabei nessa jornada descobrindo que lá eles criaram um conselho apostólico de escatologia.
Olha só. Então eles estão correndo, porque essa é uma restauração inevitável, como foi com o profético, como foi com o apostólico, né? Nós estamos vendo isso e assim vai, né? Uma coisa importante que nós discutimos, eu e o Henrique, antes de lançar essa live, é que a igreja está desistindo. Nós temos ainda 2 moveres importantes para acontecer na Terra. Que Pearl Harbor, Pearl Harbor, né, Henrique? Ele traz... Pearl Harbor. Isso. Ele traz esse no livro dele com tanta propriedade. O primeiro deles é o mover dos filhos de Deus, que é a restauração do reino. E depois dos santos, que é o exército de Deus. Então não desistam, gente. Nós só estamos começando realmente o estabelecimento do reino. Tá bom? Temos muito a fazer. Temos uma grande obra para fazer. Exato. Eu sempre brinco assim. Falta 28 segundos agora. Certo. Eu sempre brinco. Nós não vamos ficar em cima dos telhados esperando o arrebatamento chegar. Nós vamos trabalhar para que Jesus volte. Qual é a melhor maneira? Restaurando todas as coisas que ficaram para trás, né? Jesus é retido dos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. Adquira o livro Escatologia Apostólica. É muito importante esse livro. Eu fazem 9 anos que comecei a ser livre nessa questão e partir para cima para o estabelecimento do reino. Então, se você quiser, é só você mandar para a gente um WhatsApp, te manda o link e te enviamos pelo correio esse livro, tá bom? Repito, 63 981 11 8945. Shalom a todos, que Deus abençoe, que bênção que vocês estiveram com a gente, mas por hoje chega. Sábado tem mais. Shalom.